Boa noite. Paz de Jesus para todos. Paz de Jesus para você que está nos acompanhando na internet, aqueles que eu conheço, aqueles que não conheço, aqueles que a gente possa conhecer. Algum tempo atrás, a Sandra estava falando aqui para as mulheres. E hoje a gente vai partilhar um pouco para os homens. Parece que o mês de março, o mês de São José, está se estendendo um pouco. Mas a gente vai fazer uma partilha sobre essa questão de ser homem no dia de hoje. Mas ontem, quando eu começava a rezar por aquilo que nós precisávamos partilhar, acho que era 1h da manhã, eu abri por acaso um link de um documentário que o Ítalo compartilhou sobre a vida de João Paulo II, mas principalmente pelo testemunho do cardeal Soch, acho que é isso como pronuncia, que acompanhou ele praticamente quando ele conheceu ele no seminário, acompanhou ele quando foi bispo, cardeal e no papado. Mas o que marcou mais para mim, naquele início do documentário que eu assisti, João Paulo II perdeu primeiro o irmão mais velho, que ele amava muito. Depois perdeu a mãe. E ficou somente ele e o pai. E o pai era militar. E o pai foi aquele que terminou de criá-lo, de ensiná-lo na fé. A família dele era muito religiosa. Foi o pai que o introduziu na devoção ao Espírito Santo. E no documentário mostrava uma cena dele no filme, representando João Paulo II, pequeno, de mão dada com o pai. Isso remete a algo que a gente falava lá em Rio Preto, há 2 semanas atrás, para os homens lá de Rio Preto. E nessa realidade nossa, minha de homem, de você pai, de você esposo, de você namorado, de você filho. Nós homens ainda não temos consciência do peso que tem a fé e a entrega e a devoção do homem para levar o filho para a igreja. Muito mais do que a mulher. Quando eu vi a história do pai de João Paulo II, eu entendi por que nós temos um santo na igreja. De onde que veio toda essa história? Mas para a gente entender o nosso papel e a gente partilhar, alguns já ouviram falar disso, mas é bom a gente refletir um pouco sobre o que acontece com o homem nos dias de hoje, praticamente aí final dos anos 60, anos 70, até o dia de hoje. Mas que a gente possa entender isso primeiro tomando um versículo de Gênesis 1, versículo 27. Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, depois que criou todas as coisas da terra. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas eu quero que nós tragamos isso hoje não para o gênero homem, gênero humano, mas que traga para você, homem. Deus escolheu você e montou você e plasmou você a imagem e semelhança dele. A imagem e semelhança dele, vamos refletir um pouquinho o que significa isso. É alguém que se olhou no espelho e falou: eu vou fazer um filho à minha semelhança. Esse filho vai ser tão belo, tão bom, tão bonito quanto eu. Para a gente talvez trazer para o nosso plano humano, para a nossa simplicidade, é mais ou menos, eu acho, como aquele pai que sente o orgulho no coração quando alguém olha o filho e fala assim: nossa, mas o teu filho é igual a você, sorri como você, anda como você, brinca como você, seu filho é educado como você. Isso dá um orgulho para um pai? Dá ou não dá? Um pai não fica alegre de ver que aquilo que ele tenta passar para um filho é refletido? Então, que a gente possa trazer isso. Deus, ele quer esse reflexo em nós homens.
É lógico para vocês mulheres também, mas hoje vamos partilhar para os homens. Homens hoje são atacados. Não são as mulheres, não. A masculinidade hoje é atacada. A masculinidade hoje, ela está quebrada. Está quebrada e vem nessa história desde o feminismo. Quando se foi colocado, incutido na mulher, aos poucos e para a sociedade, que a mulher ela não precisa do homem. Que a mulher já não precisava do homem como provedor. Que a mulher hoje já não precisa do homem para ser mãe. Não precisa de alguém para ter um ato conjugal com ela. E isso foi quebrando uma identidade masculina, porque um dos seus papéis, um dos nossos papéis, é uma visão de homem provedor. E isso começa a colocar o homem numa confusão na história da masculinidade. Ao longo das últimas décadas, 60, 70, aumenta-se o quê? Número de divórcio. Aumenta o número de divórcio, o que a gente vê hoje no século 21, uma imensa quantidade de famílias, entre aspas, monoparentais. Muitas delas, só mãe. Algumas delas, duas mães. Outras, dois pais. Então, para uma história, para uma geração que está vindo aqui, ela começa a perder uma referência de Sagrada Família, uma referência daquilo que é uma família cristã, daquilo que é uma família sadia. E é interessante também a gente trazer essa reflexão, nós entendemos o que significa ser homem. E esse ser homem eu vou trazer também, mais uma vez, um pedaço, uma parte do Antigo Testamento, quando o rei Davi estava no seu leito de morte. Quando Davi estava no seu leito de morte, ele pede para ver seu filho Salomão. E resumidamente ele fala o que para Salomão? Olha, o que eu tinha de fazer aqui nesta terra, eu já fiz, eu já cumpri a minha missão. Agora chegou a hora de eu ir embora. E aí ele completa e fala para Salomão: sede firme e corajoso, porta-te como homem. E aí nós podemos trazer de novo essa reflexão para nós. Porta-te como homem. Talvez muitos de nós, na nossa história, perdemos essa referência. Ou não coloquemos essas referências nem para os nossos filhos, meninos. Porta-te como homem. E é preciso a gente entender, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista antropológico, o que é esse ser homem. Bem, não sei se tem alguém aqui de biomédica, mas basicamente, pelo menos foi o que eu li, o que eu ouvi, o ser humano ele tem um substrato, basicamente, feminino, na sua formação, lá no ventre, no início da sua formação. Isso só é mudado, se não é um caminho reto, quando há uma divisão e se define o XX ou XY, se vai ser mulher ou se vai ser homem. Vamos trazer isso como referência. Muito bem, nós homens nascemos homens. Com quem que nós homens, quando nascemos, ficamos tão próximos do início da nossa vida? Do pai ou da mãe? Da mãe. E geralmente é assim. Mãe, a mãe, a mãe, a mãe. Mas há um momento que esse menino, para ser homem, ele precisa viver qual processo? Desprender-se da mãe. Deixar de lado a mãe. Sair fora da mãe. Porque ele precisa ter a referência do homem. Eu não sei quantos de nós vivemos esse processo. Mas basicamente a gente precisa ter isso em mente. Ser o homem. Portar-se como homem. Na questão, eu vou falar de duas coisas aqui. Não é machismo. Masculinidade. Virilidade. Está se tornando um artigo raro hoje. A masculinidade do homem ser olhado como uma referência dentro da casa, a ocupar o seu papel de protetor, o seu papel de provedor. E principalmente nós entendemos o que São Paulo quer dizer quando ele fala para os maridos: amai vossas esposas
como Cristo amou a igreja. É um amor de entrega. Cristo se entregou pela igreja. Esse amor que o homem tem de ter pela sua casa, pela sua família, pela sua esposa, tem de ser esse amor de desprendimento. E aí nós trazemos a nossa reflexão para a nossa história de família hoje. Talvez na tua identidade, na construção da minha identidade, da nossa identidade masculina, talvez nós tenhamos chegado até resolvido em alguma época da nossa vida. Mas talvez isso foi quebrado. Foi quebrado por um pai que faleceu. Foi quebrado por uma criação só com mãe, só com vó. Foi quebrado pelo mimo. Foi quebrado porque talvez você cresceu, ou teve alguém que cresceu ouvindo falar que é fraco, que é doente, com excesso de proteção. E talvez hoje, homem, você sendo pai, você sendo esposo, mas olhe, você sendo pai de menino, como que você está sendo o pai do teu filho? Como você, também mulher, está colaborando para esse homem ser o pai do teu filho? Está ocorrendo esse processo? É o teu pai? Está ocorrendo com você esse processo de olhar para o teu filho e falar: você é forte, você é corajoso, você é firme? E na questão da tua masculinidade, da tua virilidade, o quanto hoje isso vem também quebrado com o movimento feminista, o quanto hoje, homem, você é cavalheiro com a tua esposa, o quanto hoje, homem, você é carinhoso e cavalheiro com a tua noiva, com a tua namorada. Qual foi a última vez que você puxou uma cadeira para ela sentar no restaurante? Para ela sentar a uma mesa? Qual foi a última vez que você abriu a porta para a tua esposa? Qual foi a última vez que você deu passagem para uma mulher passar primeiro na tua frente? Para nós vermos uma caricatura do que está acontecendo com a sociedade hoje, é trazer uma reflexão que tem numa revista canadense sobre o que aconteceu com o navio Costa Concórdia. Vocês lembram do navio Costa Concórdia? Tem um homem que ficou tristemente famoso, chamado Capitão Schettino. E essa revista saiu, quem quiser procurar depois, no blog do Carmadélio, da comunidade Shalom. Ele traz a reflexão dessa revista, a tradução dessa matéria, porque o Capitão Schettino, ele praticamente é um reflexo do que é a masculinidade hoje. E não só ele, aquilo que aconteceu naquele navio, quando os passageiros tinham de sair, evacuar o navio, foi um reflexo também do que está acontecendo com os homens hoje. Primeiro, Capitão Schettino escafedeu-se. Foi o primeiro a sair. Não ficou lá para assumir o papel de protetor, que era o dele, de doar-se. As pessoas que foram sendo socorridas, principalmente as mulheres, falavam que os marinheiros, os funcionários, os homens principalmente, eram extremamente rudes e mal educados. Não havia um zelo, não havia um carinho naquele momento. E se faz uma análise em cima disso, trazendo uma análise em cima do que está acontecendo hoje com a geração masculina na Itália, que eles chamam de verdadeiros homens bebê. Adolescentes de 30 anos, 35 anos que ainda moram com os pais, que ainda estão dentro de casa, que não entram na vida adulta. Dentro de uma comunidade, dentro de uma visão cristã, dentro de aquilo que tem de ser um carisma para resgate de família. A nossa casa, a minha casa, o meu papel de marido, o meu papel de pai, o meu papel de filho, ele tem de ser configurado aquilo que o Senhor programou quando Ele falava: eu te criei à imagem e semelhança. E trazer um pouco para nós entendermos o teu papel, o meu papel de pai, que foi o que Tobit fez, que eu acho muito bonito, com Tobias, quando Tobias nasceu. Só um trechinho do livro de Tobias, início. Quando Tobit se tornou adulto, desposou uma mulher de sua tribo chamada Ana, da qual teve um filho, a quem deu o nome de Tobias.
ensinou-lhe a sua mais tenra idade a temer a Deus e se abster de todo o pecado. Esse é o meu papel de pai. Esse é o teu papel de pai. Ensinar o teu filho a ter amor a Deus. Ensinar o teu filho, a tua filha, a se abster de todo o pecado. Mas para nós fazermos isso com esse papel masculino, eu preciso ter a minha identidade de homem, a minha história de homem restaurada. Talvez nós tenhamos rachaduras na nossa história de homem. Sou convertido, conheço a Jesus, eu também sou. Eu também conheço Jesus. Mas eu também tive feridas na minha sexualidade. Eu também tive distorções na maneira como eu vivi o início de casamento, na minha maneira de olhar para uma mulher. E eu levei isso no meu início de vida convertido. Como você tem trazido? Você, homem. Qual foi a tua visão? Qual foi a tua verdade que você trouxe de um pai? Às vezes do pai, aquele pai igual o teu pai te criou, que também não sabemos qual a referência que tinha, boa ou má. Uma referência às vezes extremamente feminina, extremamente protetora, de querer inibir o teu filho, às vezes tua esposa, de qualquer sofrimento, de qualquer dissabor. Como que chegou a tua história junto de Jesus? Como que chegou você na tua noite de núpcias, você que é casado? Como que foi os teus namoros? Como que é a tua relação, você pai com filha menina? Você pai com filho menino? Você ainda tende a achar que o filho menino tem uma liberdade maior? Que pode aproveitar algo diferente para você? Como tem sido isso? Faz essa reflexão na tua história. Homem é chamado a ser dentro da casa o protagonista. Isso não é uma condição de minimizar o papel da esposa. E eu quero anotar uma frase muito bonita a respeito disso, para que a gente possa entender. O pai é o provedor no sentido material. Ele tem de prover liderança e ser a identidade do grupo familiar. Tem de ser uma referência o pai. O pai também tem um papel de mestre. É aquele mestre que ensina. Eu costumo sempre testemunhar. Eu fui criado com meu tio-avô. Quer dizer, meu pai era alcoólatra, separou-se da minha mãe, foi criado com os meus tios-avós. E eu fui ser criado com um tio alcoólatra também, que também bebia. Mas pela graça de Deus, permitiu ele que o que eu mais guardasse do meu tio não foram a bebida, mas foram as conversas ao lado da mesa. Os conselhos de honestidade, os conselhos sobre a brevidade da vida, porque era tio-avô, então eu tinha idade para ser neto. Então a todo momento ele falava para eu o quê? Olha, amanhã eu posso não estar aqui. Ele era encanador, a todo momento ele virava a mão para mim, cheia de calo, parecia uma pata de cavalo, de tanto abrir valeta com picareta. Falava, estuda, seja honesto, durma com a consciência tranquila. Pai, mestre. Você tem sido mestre. Mas na tua história talvez você não teve um pai mestre. Mas você já perdoou o teu pai que não foi mestre? Ou talvez o teu pai que você não se reconciliou? Pai protetor. O pai protege a família pela disciplina. O pai protege a família pela disciplina. O pai não protege a família com a liberdade. O pai não protege a família deixando tudo correr solto para se eximir do desgaste. Porque a nossa tendência, muitas vezes, dependendo do nosso temperamento, é se eximir do desgaste. O pai não precisa gritar. O pai não precisa berrar. O pai precisa falar como Davi. Sede forte e corajoso. Porta-te como homem. Sede forte e corajoso. O pai é uma referência de autoridade. Agora olha a mãe. A mãe
ela é a vigária do pai. Por quê? Porque ela recebe uma autoridade vinda do pai. Vou conversar com teu pai para decidirmos. As decisões são colegiadas. Não é que o pai é o ditador, mas dentro da casa eu preciso construir um equilíbrio. O pai tem de ser a referência. Não é o do machismo. Mas hoje nós estamos numa sociedade onde muitas vezes é a mãe a referência. A mãe, desculpa a expressão, a mãe que não desgruda o filho da teta, que põe o filho para mamar até 7 anos de idade, que não quer que o filho se torne homem. A mãe que insiste em tratar o filho homem como bebê, porque o pai se exime. Qual a nossa identidade? Não é o papel do homem, o pai que grita. Não é o do macho. É o do homem. Do homem na masculinidade. A masculinidade curada. E nós sabemos o quanto muitas vezes chegamos na nossa vida de fé, na nossa história de conversão, com a nossa masculinidade ferida. Às vezes ferida no contexto de ter dúvidas, de achar que pode escolher, que escolheu errado. E você não escolhe ser homem. É definido para você ser homem. Assim como você não escolheu ser mulher, você não escolhe ser mulher. Foi definido na criação que você é mulher. Agora, ser o papel do pai, para esse contexto, quer dizer, é saber que o pai tem de ser preparado para saber sofrer. A mulher sabe sofrer num contexto diferente. A mulher é preparada para a dor do parto. Mas a mulher, ela tem de ser tratada naquilo que Deus configurou, da singeleza. Não é da fraqueza. Não é lógico, não é uma mulher leite e glória que desmancha sem bater. Mas é o papel do homem ser essa referência. Ser autoridade é estar preparado para sofrer. Porque muitas vezes é você que vai ter de falar não. Muitas vezes é você que vai ter de chamar teu filho e falar: olha, está na hora de você trabalhar. Olha, se você não estudar, é o teu momento. A decisão é tua. Olhando nos olhos, firme, não dureza, firmeza. Portar-se como homem. Porque se você poupa agora o desgaste, você gasta lá na frente. Efeito colateral. É um resgate dessa história. É fácil isso não. Eu lembro a primeira vez, talvez hoje eu faria diferente, mas eu lembro quando o André, com o meu menino do meio, começou a ir no maternal. A Sandra era a professora dele. Menino com a mãe, é minha mãe. Quem é aquelas crianças que vêm beijar a minha mãe? Ela era professora de maternal dele. Então, vira e mexe, ele ia lá, dava uma mordidinha em outro. Chegava na mãe dele por dia. E um dia eu cheguei do trabalho. Quando você é pai, fica o dia inteiro fora. Filho pequeno, 3 anos de idade, 2 anos e meio. Você quer mais é beijar teu filho, pegar teu filho no colo. Você não quer dar bronca. Mas aquele dia a Sandra falou: olha, hoje deu problema com mamãe, eu sou professora, não pode acontecer isso. Chamei ele, expliquei para ele, falei: olha, se você bater de novo, se você morder de novo, amanhã sou eu que vou te castigar. Tá bom? Tá bom. Dia seguinte, chego do trabalho, a Sandra vem para mim, de novo, deu uma provadinha. Pensou que era degustação, acho que o maternal, né? Self-service, prova um, prova outro. E ele estava dormindo. Daqui a pouco esse menino acorda, vem me beijar, vem no meu colo. O que eu tive de fazer? Tive de pegar ele, pôr na minha frente de pé, olhar para os olhos dele. Você lembra de ontem? O olho dele já encheu d'água. Falei: agora você vai levar uma palmada. Eu dei uma palmada, Sandra lembra disso. Baixei aquela bundinha pequenininha e pum, uma palmadinha na bunda dele. Doeu, acho, talvez mais, porque eu queria sumir. Era a última coisa que eu queria fazer. Mas também foi a última vez que ele mordeu alguém na classe.
Eu preciso estar preparado para esse desgaste. Aquilo é fichinha. Daqui a pouco, chegam aos 15, 14, 13, chega aos 18. Eu preferi ter aquele desgaste. E a Sandra precisou me exortar e falar: não, é teu papel. Ou você faz, ou então você não faz para ficar desse jeito. Precisamos ter isso em nossa cabeça. Precisamos ter um momento, sim, de sair com o nosso filho. Momento pai com o filho. Não é inversão de papéis, não é falar a menina é menina e separar. Não é isto. Mas você, como pai, tem essa obrigação de ser o pai de João Paulo II, de ser Tobit. Porque a maioria de nós que estamos aqui, hoje eu estou falando para quem caminha. Nós sabemos que Deus é bom. Nós sabemos que Deus é Pai. Nós sabemos que o caminho e a salvação está em Jesus. Não é isso que nós queremos? Que os nossos filhos se salvem. Adianta eu ter amizade agora e perder um filho para o inferno? Adianta eu deixar de falar agora e perder um filho para as drogas? Perder um filho para a luxúria? Perder um filho para a gula? Para tantos pecados capitais que existem? Perder um filho para a preguiça? Agora, qual que é o teu exemplo? Você na tua casa é um modelo de quê? De equilíbrio? Será que eu sou? Também me pergunto isso. É lógico, daqui é fácil, mas a todo momento. A gente não é perfeito, é uma luta constante. Mas o que nós temos, homens, e sair daqui hoje é saber o seguinte: nós sabemos a receita. É diferente. O duro quando nós ficamos numa angústia, numa agonia, por achar que não tem solução. Ah, não me dou bem com meu filho. Ah, tenho dúvida como tratar meu filho. Ah, minha mulher fica me cobrando que eu não ajudo dando em casa. Ah, eu não sei se eu gosto mais de mulher, se gosto mais de homem. Calma. O teu caminho é ser homem. Você sabe o caminho. Você sabe como você tem de educar. E fica o recado para a mãe. Porque a mãe, ela é coadjuvante disso. Ou seja, a mãe tem de explicar para o filho: é o teu pai o modelo. É um desprendimento. É lógico que a gente vê o que na natureza? Nós não somos animais, nós temos alma. Mas na natureza não é assim que ocorre. Para os mamíferos, todos os mamíferos estão mais vinculados à mãe. Mas ao momento que a mãe, tchau, cadê? Tchau. É o pai que tem de assumir o protagonismo. O provedor, o protetor. Eu não sei o momento financeiro que você vive, mas você tem tua mulher para rezar contigo. E se você não tem tua mulher, você tem tua fé, você entende seus irmãos. Seria muito pior se estivermos falando aqui com quem não conhece nada, com quem não sabe aonde buscar. Mas nós muitas vezes nos portamos como aquela mulher no poço lá de Jericó, que estava com sede, e Jesus fala: olha, você não sabe quem está pedindo de beber. Nós sabemos a fonte. Se sabemos a receita, é muito melhor, porque eu vou seguir a direção, posso desviar um pouco para a direita, um pouco para a esquerda. É um esforço constante de mudar. Porque até o dia da minha morte eu vou estar lutando para ser um homem como Davi. Até o fim da vida eu vou estar rezando, porque eu quero filhos santos. Eu quero uma filha no céu, eu quero meu filho no céu, eu quero a minha esposa no céu, eu quero as pessoas ao meu redor, do meu núcleo familiar no céu. Qual é o teu papel? O que você quer? Hoje diante de Jesus é isso que você, homem, tem de falar. E hoje diante de Jesus é isso que nós vamos pedir para você, mulher, rezar pelos homens que estiverem aqui. Que ele porta-te como homem, que ele possa ser firme e corajoso em tudo. Mas a gente vive uma geração onde o homem se desmancha, machucou, morre, não tem força para sair do lugar. É homem, é firme,
é forte. Mas eu preciso, pelo menos, conhecer e começar a voltar para entender como que está a minha identidade masculina. Como que você foi formado na tua masculinidade? Como você chegou ao casamento? Qual a área de conflito hoje de você com a sua masculinidade? Essa masculinidade, ela é natural. Ou seja, homem tem barba, é mais peludo, tem cara de homem. Mas a masculinidade não é espontânea. Eu tenho de fazer um esforço para começar a mudar, para começar a ser cavalheiro, para começar a ser firme, para olhar os meus modelos, São José, para me voltar para Deus Pai e tomar posse desse amor de Pai. Às vezes você é homem, às vezes eu homem, a gente acha que não tem força, que não temos força para mudar, que não temos força para dar um outro rumo, uma outra direção. Mas talvez também hoje eu esteja falando praticamente só para mim, para a minha história de vida. Nas vezes que eu tenho vontade de parar, que eu tenho vontade de parar de rezar, que eu tenho vontade de parar de caminhar, que eu tenho vontade de fugir de todos os problemas e todos os desgastes em casa, com esposa, com filho. Diante de Jesus sacramentado. É isso que precisamos estar colocando agora. Pedir ao Senhor que nos mostre, nos ilumine, que faça em nós um verdadeiro raio-x da nossa história, daquilo que falta, daquilo que às vezes não está completo. E que você, homem, estamos tão poucos, possa vir aqui perto. Possa vir aqui perto de Jesus. Se aproxima de Jesus.